Ó, pessoal, a gente vai ver, fazer uma revisãozinha sobre princípios multiplicativos, tá? Então vê o exemplo aqui, ó. Esse exemplo aqui, ó. Se dá para aumentar mais um pouquinho aqui para a gente ver melhor. Ó, o princípio multiplicativo, tá? Ele dá um exemplo aí, vê. Pode cair uma questão parecida com essa na prova de vocês, tá? Então vamos ver aqui, ó. Princípio multiplicativo. Princípio multiplicativo, tá? Veja o conjunto. O conjunto A diz que Jair, Ari e Rui é um conjunto. O outro conjunto é um conjunto dos meninos, né? O conjunto das meninas, Ana e Lia. Ele pergunta quantos casais podem ser formados. Então vê uma coisa, vê. Jair, ele pode formar um casal com Ana ou com Lia. Ari também pode formar um casal com Ana ou com Lia. E Rui é a mesma coisa, ele pode formar um casal com Ana ou com Lia, tá? Aí tem esse quadrozinho aqui, ó. Vou puxar pra cá pra gente ver melhor. Que ele botou aqui, ó. Os três rapazes, né? Jair, Ari e Rui. E botou as duas meninas, ó, Ana e Lia. Então, vê, pode formar um casal, ó. Jair com Ana ou Jair com Lia. Ou pode formar um casal Ari com Ana ou Ari com Lia. Ou pode formar um casal Rui com Ana ou Rui com Lia, tá? São os casais que pode formar. Ele botou aqui os casais, ó. Ele botou aqui os casais. Ele botou aqui os casais, ó. Tá? Ele botou aqui os casais, ó. Os casais formados são os seguintes, ó. Jair e Ana, Jair e Lia. Ari e Ana, Ari e Lia. Rui e Ana e Rui e Lia. Então ele perguntou no começo ali, ó, quantos casais pode ser formado? Ó. Pode ser formado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora vê, a gente pode fazer um raciocínio mais rápido. Ó. Tem quantos meninos? São 3, né? Então eu tenho 3 possibilidades, né? São 3 meninos. O menino o que pode formar casal com uma menina pode ser ou Jair, ou Ari, ou Rui. Então são 3 possibilidades, eu boto 3. Aí boto o sinal de vezes, tá? Vezes. Quantas meninas tem? 2, né? São Ana e Lia. Então, ó, 3 vezes 2, 6. Então há a possibilidade de formar 6 casais. Esse tipo de questão você pode fazer até com comida. Por exemplo, se eu tivesse, vamos dar um exemplo, eu tivesse aqui 2 tipos por exemplo, aqui em cima, né, no lugar das meninas eu tivesse um cheeseburger e tivesse um americano, tá? Aí embaixo eu tivesse milkshake, tivesse uma coca e tivesse um suco de laranja, por exemplo. Aí eu pergunto, ó, que combinações de lanche eu poderia fazer, né? Seria a mesma coisa, né? Como eu tenho 2 tipos de sanduíche, cheeseburger americano, né? Seria 2 vezes quantos tipos como é que chama, meu Deus? De que eu vou tomar, né? Eu tenho o milkshake, né? Tenho a coca, né? E tenho o suco de laranja. Eu tenho 3 tipos. Então eu posso formar quanto? Ó? Eu posso fazer uma combinação de um cheeseburger, eu posso tomar com a coca, eu posso fazer um lanche, um cheeseburger um milkshake, um cheeseburger com um suco de laranja, né? O mesmo raciocínio serve para o outro. Então, seria quantas possibilidades para os sanduíches? 2 possibilidades. Seria quantas possibilidades para os líquidos, né? Seriam 3. 2 vezes 3, 6. Estão entendendo, pessoal? Vocês podem, e na prova eu aconselho você fazer o raciocínio multiplicativo, que é mais rápido, tá? Então isso é uma questão que pode cair na prova, tá? Espero que vocês tenham entendido o que eu estou falando. Ó. Você vê todas as possibilidades de alguma coisa, tá? Eu tenho 5 tipos de feijão, 4 tipos de farinha e 2 tipos sei lá, de arroz. Então, quantas combinações de alimento eu posso fazer? Sai multiplicando tudinho, né? Você encontra, tá? Você tem que ver isso com muito cuidado, tá? Isso é uma questão que pode cair na prova, tá?
Ó, pessoal, outra questão que pode cair na prova, tá? Tô fazendo um apanhado que geralmente no ano pega todas as séries, né? Aquela primeira questão, basicamente, a gente vê no sexto ano, tá? Então, eu vou ver essa questão que a gente vê geralmente no sétimo ano. Pode cair, então, é uma questão parecida com essa. Então, médias, tá? Eu só vou falar de média aritmética, porque as outras médias são parecidas. Vê, a média aritmética, o que é média aritmética? Eu vou ler o conceito aqui, ó. A média aritmética de vários números é a soma desses números dividido por quantos forem esses números. Vamos entender isso melhor com um exemplo, tá? Diz assim, ó, um aluno obteve as seguintes notas bimestrais em língua portuguesa. Ele tirou um 5, o aluno tirou um 5 no bimestre, né? No outro bimestre ele tirou um 9, no outro ele tirou um 6 e no último bimestre ele tirou um 8, tá? Aí ele pergunta o seguinte, ó. Ele pergunta o seguinte, qual, né, qual é a média aritmética dessas notas? Então, ou seja, ele quer saber qual foi a média desse menino no final do ano, né? Qual é a média anual dele, né? Seria basicamente isso, tá? Então, vê, como é que eu faço isso? Eu somo as quatro notas, ó. 5 mais 9 mais 6 mais 8, que deu 28. Ó. Foram quantas notas? 4. Ó. 1, 2, 3, 4. Divido pelo total de notas. Divido por 4, esse menino teve uma média anual, né, de 7. Ó, pode cair uma questão de média também, tá, pessoal? O raciocínio é esse. Você soma tudo e vê aquela parte que você somou, tá? Você vê aquela parte que você somou. Isso aí é a dica para fazer esse tipo de questão, tá? Ah, pessoal, esse assunto já é questão do oitavo ano, né? O nono ano, como eu falei, ele faz um apanhado geral. Um tipo de questão que pode cair também, tá? Vê o seguinte, você tem uma reta duas retas paralelas, né? O que é retas paralelas? Aquelas que nunca se encontram, né? E uma reta transversal, ou seja, que corta as duas retas, ela corta as duas retas, tá? Ela passa pelas duas retas. Então, eu coloquei aí números, né? É, tem um ângulo é 60 graus e o outro é 120 graus. Tá? Eu podia botar letras, tá? Podia botar alfa, beta, podia botar qualquer letra, x, y, tá? Então ele diz o seguinte, vê, ângulos correspondentes são congruentes. Congruentes em geometria quer dizer assim, entre aspas, né? Quer dizer iguais, tá? Quer dizer o seguinte, o que é o ângulo correspondente? Imagina o seguinte, essas duas varinhas aqui, ó, essas duas varinhas aqui que são paralelas, tá? Imagina que elas desse para eu deslocar ela. Se eu deslocar essa bicha aqui, ó, você pode deslocar ela aqui todinha, você vê que essa reta vai caber em cima dessa daqui, né? Se ela couber em cima, esse ângulo aqui vai ficar em cima desse, ou seja, esse ângulo aqui vai continuar sendo 60. Esse aqui de baixo vai continuar sendo 120, né? Esse daqui ó, vai ficar aqui, e esse daqui vai ficar aqui. Então ele está dizendo o seguinte, os ângulos correspondentes, eles são congruentes. O que é congruente? São iguais. Então pode ver, se eu baixar, vai dar 60 com 60, né? 120 com 120. Agora vê, os ângulos alternos internos são congruentes. Olha pessoal, presta bem atenção nessa questão dos ângulos alternos internos. Ó. São congruentes. O que é interno? Interno é uma coisa que fica dentro, né? Então, ó, ele está considerando o que fica dentro aqui entre essas duas retas paralelas, a parte interna. O que é alterno? Alterno é que está em lados diferentes, né? Então, esse daqui, ó, esse ângulo aqui, ó, tá de um lado e esse aqui tá do lado diferente, ó. São alternos e internos, ó. Então, ó, se esse aqui vale 60, esse aqui vale 60. Se esse aqui vale 120, ó, o alterno dele, ó, interno, também vale 120, tá? Então, sempre os ângulos alternos, tá? Eles são sempre congruentes, são sempre iguais, tá? São sempre iguais, sempre, né? Vê, os alternos externos, ó. Externa que fica fora, vê, esse ângulo aqui ó, é igual ao de cá, né? Alternos externos, fica fora das duas retas. Esse daqui ó, é igual ao de cá, né? Tá? Fica fora, chama externo, tá? Então seria basicamente isso, tá? Ele falou algumas coisas mais, ângulos colaterais internos, colaterais é que fica junto, ó, internos. Então vê, aqui você pode ver que forma meia circunferência. Meia circunferência é sempre 180. Então se aqui ele me deu um aqui de 60, eu sei que esse aqui é 120, porque vai formar meia circunferência, então ó, dá 180. Então ele está dizendo o seguinte, que os ângulos colaterais internos são suplementares. Suplementares é que a soma dá 180. E os colaterais externos são suplementares, a mesma coisa, os externos também. Ó. Eles também são
suplementares, né? Esse ângulo aqui com esse daqui são externos, né? Forma a mesma circunferência, né? 120 com 60, 180. Então eles são colaterais, são suplementares. Mede 180 graus. Eu quero chamar a atenção a vocês os alternos, viu, pessoal? Falou em alternos, eles são iguais, são congruentes, tá? Se é interno, fica em lados separados, né? Se são externos, fica lados separados. Se estão alternos, né? Fica em lados alternos, né? Assim, e dentro daquelas duas retas paralelas. Se eles são externos, fica fora da reta paralela, mas também são alternados, tá? Então, presta atenção nisso aí, tá? Isso aí pode cair, tá? E ele pode botar letras, em vez de botar números como eu botei, ele pode botar letras, tá? Mas o raciocínio é o mesmo, né? Se são alternos, eles são congruentes, tá? Se são alternos, eles são congruentes, são iguais, tá? Então presta atenção nisso que pode cair uma questão desse tipo, tá? Então, depois eu vou ver se eu resolvo algumas questões que está em cima, né? Está em cima, a prova é de 2 horas, mas eu vou ver se ainda resolvo algumas questões, tá legal?